Agora que nós já sabemos como que os impulsos nervosos produzidos a partir da mecanorecepção no tato são levados até o cérebro, de uma forma muito grosseira, claro, entendemos também que ao longo do nosso corpo e ao longo dos estudos, das autópsias, das análises, da medicina, da ciência, da fisiologia como um todo, nós conseguimos catalogar, como já conversamos, majoritariamente e em um contexto mais geral, quatro tipos de neurônios e de que forma eles se organizam em relação à bainha de mielina, tá? Desde o mais simples ao mais complexo, sendo que aquele que tem mais bainha de mielina é aquele que tem mais velocidade de transmissão desse impulso, né? E como nós já adiantamos, os mecanorreceptores do tato, eles estão, assim, numa categoria muito vantajosa, se vocês pararem para pensar. Porque os mecanorreceptores cutâneos, né, como esse próprio diagrama dá a entender, eles são do tipo A beta. Essas fibras conseguem transmitir impulsos nervosos em direção ao cérebro entre 35 a 75 metros por segundo, tá? Isso é bastante rápido, levando em consideração que nós estamos falando de células, tá? E uma vez que esse impulso é gerado, né, como no caso do tato, por exemplo, nós vimos que esses impulsos, eles são gerados a partir da detecção de um estímulo, tá? Então nós já entendemos como que esses receptores conseguem traduzir um estímulo tátil em um estímulo elétrico. Agora nós vamos saber qual o caminho que esse estímulo despolarizante percorre até chegar ao nosso cérebro, tá? E especialmente que parte do nosso cérebro tem a tarefa de conseguir receber e incorporar esses sinais, tá? Essa próxima imagem aqui explica justamente todas essas perguntas. Mas antes da gente começar a entender ela, eu acho que seria legal fazer uma revisãozinha com essa primeira imagem aqui sobre uma medula espinal, né? Um corte transversal. Sabendo eu que não é uma das melhores qualidades do mundo, mas era a imagem que tinha aqui e eu acho que os nomes não vão ser tão necessários porque, bom, eu vou acabar falando, né? Mas enfim, quando a gente faz um corte transversal, né, na nossa medula espinal, a gente consegue observar a nível macroscópico uma estrutura no meio que normalmente, pela anatomia, é chamada de H medular, porque parece uma letra H. E além disso, é um H, né, meio torto, tá? Isso é verdade. Só que o que é importante sobre esse H medular é que ele é tingido de cinza aqui no meio. Enquanto que as regiões que estão circunscritas, melhor dizendo, caramba, ó, lembrei da matemática agora para pegar esse repertório. É uma região totalmente branca, tá? Isso daqui não precisa de muito esforço intelectual para deduzir que o que compõe o H medular é a substância cinzenta, que é rica em corpos celulares de neurônios, enquanto que o que compõe a substância branca, que circunscreve esse H medular, são os axônios, né? Lembram que nós conversamos sobre a mielina? A mielina, ela é produzida a partir de vários compostos proteicos, tá? Inclusive, esse composto, ele tem uma semelhançazinha como se fosse meio que uma banha. Eu gosto de imaginar assim, tá? Sabe a banha de porco, aquele negócio meio branco? O que me ajuda a entender é pensar na banha de porco, tá? Então, essa região aqui esbranquiçada, que é a região da substância branca, é rica em axônios, e esses axônios, por estarem mielinizados, essa substância fica branca, parecendo, né, a mielina parecendo uma banha de porco, tá? E essa região do H medular, que é uma região cinzenta, é rica em corpos celulares. Tudo bem? Deixa eu bloquear essa imagem aqui para ela não ficar me atrapalhando. E aí,
Entendido isso, a gente está quase pronto para entender como que o sinal vai chegar, tá? Nós já sabemos que o sistema nervoso central é composto pelo cérebro e pela medula, tá? Então, quando o sinal chega na medula, tecnicamente ele já chegou no centro que o interpreta, tá? E aí que a coisa começa a ficar meio de um lado de outro. Por quê? Porque existem dois tipos de tato, certo? Tem o tato discriminativo, que é um tato que você manipula alguma coisa, você, sabe, discrimina aquilo que você está segurando. O que que significa? Significa que você está analisando aquilo que você está segurando, né? Você consegue sentir a textura, o tamanho. Ó, por exemplo, essa caneta aqui, ó, ela tem uma face dela que ela é meio achatada. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Vou ligar o flash, vai. Ó, tem uma parte dessa caneta que ela é meio achatada. Aqui ela é redonda, redonda, redonda. E chega aqui, ó, ela é achatada. Tá dando pra ver? Ela é bem achatadinha. Então, o tato discriminativo é esse tipo de tato que você explora aquele objeto, tá? Esse tipo de atividade sensorial precisa do córtex, porque o córtex vai fornecer o repertório, tá? A gente ainda vai conversar sobre o que seria esse lance de repertório e tal, mas para ser bem breve, é no córtex cerebral que existe a informação daquilo que você está segurando. Se você já segurou em uma caneta uma vez na sua vida e vendarem os seus olhos e derem isso aqui para você segurar, quando você sente aquilo ali, você entende, ó, é cilíndrico, uma ponta é meio, né, fofinha, a outra fura. Opa! Você, mesmo de olhos fechados, aquele tato, só a partir do tato você identifica que é uma caneta. O que leva você a resgatar aquela caneta através dessas informações sensoriais é o teu córtex. Em algumas áreas do nosso córtex, chamadas de áreas de associação, existe ali guardado a memória. Existe ali guardado algo, por exemplo, como nós estamos falando de tato, existe ali nesse córtex de associação exatamente como o seu cérebro sabe que é uma caneta, o formato dela, o jeito que ela funciona, o peso dela, tudo isso tem armazenado numa área de associação cortical. A mesma coisa, e nós temos um córtex de associação, né, para cada um dos nossos sentidos. Acontece também, por exemplo, com o córtex gustatório. Nós temos um pedaço do córtex específico para interpretar os sinais vindos da língua, vindos da nossa gustação. É por isso que, sei lá, mesmo que você esteja de olhos vendados e derem na sua boca um pedaço de bolo de chocolate, você identifica que é bolo e que é de chocolate. Aquela informação gustatória alcança o teu cérebro, alcança a área de associação de córtex gustatório e ele compara aquele sinal sensitivo que veio da tua língua com o repertório que você já tem, com o catálogo que você já tem lá, sabe? De informações. Ah, um bolo de chocolate tem esse gosto misturado com esse, com essa textura e essa temperatura. Entende? É isso que funciona, tá? Já o outro tipo de tato, que é o tato grosseiro, ele não é discriminativo, é um tato grosseiro, despretensioso, né? É um sinal mais grosseiro, mas não existe uma necessidade de interpretação cortical, tá? Por motivos óbvios, é um tato grosseiro, entende? Nesse caso, esse tipo de tato, ele pode chegar na medula e aqui mesmo nessa medula ele pode já ser integrado e aqui mesmo, a nível de medula, uma resposta é gerada e é mandada para a periferia, tá? É por isso, e isso até já é um spoiler da próxima vez que a gente for conversar sobre dor, que os mecanorreceptores, né, de um tato mais grosseiro, eles normalmente, eles, calma aí porque a tinta tá preta, eles normalmente, eles entram na medula pelos mesmos lugares que os nociceptores, que são receptores de dor, tá? Por quê? Porque esse tipo de informação, ela já pode ser interpretada aqui mesmo
na medula, tá? A gente vai ver isso futuramente. Como não é o caso, nós estamos falando sobre um tato discriminativo, nós sabemos agora que o tato discriminativo precisa de uma resposta a nível cortical, a nível cérebro, tá? Então essa informação, ela tem que sair lá. Eu vou passar muita vergonha agora, mas vamos nessa. Essa informação tem que sair da sua mão, da caneta ou do espinho que você pegou, chegar até a sua medula, certo? Quem vai fazer isso? Neurônios, nós já sabemos disso, tudo bem. O que que acontece em seguida? Bom, aqui, não sei se vocês observam, nas laterais dessa medula, nós vemos essas estruturas aqui, né? Meio que as quatro adentrando a medula. Na verdade, são só duas, né? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos duas projeções posteriores, né? Aqui é a região ventral, aqui é a parte da frente, né? E aqui é a parte de trás, como se eu tivesse assim, né? Ao contrário. Então, aqui é a parte da frente do corpo da pessoa e aqui é a parte de trás, do dorso, tá? Essas duas projeções aqui, que entram, e essas duas frontais que saem, certo? Elas saem. Em que isso implica? Implica que todo o sinal, todo o potencial de ação, todo o sinal sensorial gerado no nosso corpo, ele vai chegar até o cérebro, só que antes ele tem que chegar na medula. E ele chegará na medula por aqui por trás, sempre por trás. Nós chamamos essa ação aqui de aferência. O sinal afere na medula, mas por qual região específica da medula? Pela região dorsal, ou mais precisamente pelos cornos dorsais, que são essas cabeças aqui, essas projeções do H medular, certo? Não é difícil de esquecer o nome corno, né? Por razões óbvias, tá? Então, aqui esse nome, olha só, ele diz núcleos somatosensoriais, né? Então aqui, ó, como nós vimos anteriormente, aqui tem o neurônio, olha só, aqui que está o corpo celular do neurônio pseudo-unipolar. Um dos terminais vai lá para sua mão e o outro aqui para a medula. Então, todos os sinais sensitivos da periferia aferem na medula pela parte de trás, pelos cornos dorsais, certo? Quando o sinal chega nos cornos dorsais da medula espinal, chegaram na medula, vão agora subir para ir em direção ao cérebro, tá? Essa imagem aqui é que mostra esse fenômeno acontecendo. Então, olha só, aqui o sinal sensorial afere pelo corno dorsal da medula, e quando ele chega aqui, ele vai, como dá para ver na própria imagem, né, como é bem intuitivo, ele vem para a substância branca da medula, aqui nessa região dorsal, que não é mais o corno dorsal, porque já sai da substância cinzenta desse H medular, essa região dorsal aqui, que é por onde esse sinal chega, e após isso ele sobe, medula acima, tá? E ele sobe sempre nessa substância branca, tá? Por isso que a gente diz que ele sobe a partir da coluna dorsal, né? Então ele vai subindo nessa região de substância branca, aqui da parte posterior da medula, a parte dorsal, né? E como ele sobe, né, a coluna dorsal, certo? Esse aqui é o sinal mecanorreceptor, é o sinal do tato que nós estamos estudando, tá? O sinal sobe até o bulbo. Lembra do bulbo? O bulbo é quando a medula espinal termina, né? Ela se dilata um pouquinho e se transforma no bulbo, tá? Tem algumas funções relacionadas a movimento também, a gente vai ver tudo isso depois, certo? Aqui no bulbo, esse sinal chega, olha só,
E pela primeira vez, como essa imagem mostra, o que é isso aqui? É uma sinapse. Então, só aqui no bulbo, aquele sinal da periferia faz uma sinapse com um outro neurônio sensorial, que consensualmente vai ser chamado de secundário. E esse aqui era o primário, tá? O que acontece? Essa sinapse ocorre, percebam, né, que é também na parte dorsal do bulbo. Olha só, aqui é a parte de trás do bulbo, bem na linha, né? Porque se você sobe aqui por essa parte da medula, vai subindo, subindo, chegando no bulbo, essa parte aqui coincide com essa, ó. É a região dorsal, né? Vendo do jeito que eu tô vendo aqui, a região dorsal esquerda. E ele sobe aqui no bulbo exatamente no mesmo lugar, tá? Visto dessa perspectiva, tá? Porque eu tô de frente pro tablet. Se eu tivesse o contrário, né? Eu digo isso porque aqui é a parte da frente da pessoa e aqui é a parte de trás, tá? Mas é só um exemplo. Show! E aqui, né, olha só, ocorre a sinapse nos núcleos da coluna dorsal. O que são esses núcleos aqui, né? Eu comecei a falar levando em conta que todo mundo sabia, mas esses núcleos aqui são agrupamentos de corpos celulares, tá? Então são vários corpos celulares. Show? Então tá, aqui nos núcleos da coluna dorsal, ó, essa cabecinha aqui, ó, é um corpo celular de um neurônio sensorial secundário. Ele recebe esse sinal e assim que ele recebe esse sinal, atenção que isso é massa. Ele faz uma curva e sobe. Essa curva daqui não era só um design do livro não, tá? Ela tinha um propósito. O que isso significa? O sinal, quando ele faz essa curva e sobe, ele sobe agora por esse lado aqui. Ainda na região dorsal do bulbo, mas desse lado aqui. Esse evento no qual o estímulo chega de um lado, ele vai vindo por um lado, mas quando ele chega até o cérebro ou até o centro de interpretação, ele chega num lado contracorrespondente, nós chamamos isso de um evento de decussação. A decussação é quando ocorre esse cruzamento de lado. O sinal vinha pelo lado esquerdo, fez uma sinapse ali, cruzou e continuou aferindo pelo lado direito, tá? Por que isso é importante? Cara, honestamente mesmo, as implicações literais eu não faço a menor ideia, tá? Mas, por outro lado, isso traz uma implicação que é um tanto quanto óbvia. De modo que, por exemplo, tudo que você sente na mão direita, graças a esse evento de decussação, vai ser integrado e processado pelo lado esquerdo do teu cérebro, tá? Pensa num AVE, num acidente vascular encefálico, tá? Quando ocorre comprometimento, isquemia de uma região, sei lá, da região direita do cérebro, normalmente as áreas motoras, sensoriais afetadas vão estar do lado esquerdo, né? Por causa desse evento de decussação. As fibras dos neurônios, em algum momento entre a medula e o córtex, decussam, tá? Se cruzam, trocam de lado. Tudo bem? Depois que a decussação ocorre, ela chega até o tálamo. Essa região aqui tá corada de cinza, é uma região de substância cinzenta. É aqui no tálamo que ocorre de novo uma sinapse. Olha só, como é uma região cinzenta, é rica em corpos celulares. Essa cabecinha aqui, essa bolinha, também é um corpo celular. Logo, esse é um neurônio sensorial terciário, tá? E do tálamo, essa informação finalmente segue pro córtex. Não é pro cérebro em si. Claro, essa informação vai para todos os lados do cérebro para ele processar essa informação, né? Por exemplo, se você pega um cupcake, né? Tipo, sem plástico, você pega o cupcake mesmo assim na mão, né? Você aproxima do nariz para sentir o cheiro. Essa informação tátil tá indo pro córtex, que sente o tato, mas essa informação também tá indo pro córtex olfatório. Para a informação do cheiro mais a informação do tato ser igual ao que você tá
interagindo. Deu para entender? Nós temos os nossos sentidos, a gente tem tato, olfação, gustação, visão, mas no cérebro todas essas informações se juntam pra gente ver uma coisa só. Eu tô vendo a caneta, ao mesmo tempo que eu tô vendo a caneta, tô sentindo a caneta, sentindo o peso da caneta, olhando pra caneta, sentindo o cheiro da caneta. Todas essas informações chegam no cérebro e se cruzam, se misturam e ajudam a formar aquilo que eu tô vendo, aquilo que eu tô tocando, aquilo que eu tô interagindo. É incrível, cara. É maravilhoso. Isso aqui é genial, velho. É genial. Tá? Mas apesar disso, o primeiro lugar, a primeira área cortical que recebe as informações dos mecanorreceptores é o córtex somatosensorial primário, tá? O primário significa justamente o que o nome quer dizer. É a primeira estrutura cortical, né? Porque em relação à primeira a gente tem o tálamo aqui que está no encéfalo, né? Mas a nível cortical é o córtex somatosensorial primário que recebe essa informação. O córtex somatosensorial primário recebe essa informação e ele é o córtex que vai ser o responsável por receber a maioria das informações sensoriais, assim, né, sensoriais que são percebidas pelo nosso corpo, porque ele, segundo algumas pesquisas, né, de um alemão, se eu não me engano, eu sempre alemão, cara, impressionante como neurofisiologia tem uma contribuição de alemão. Eu não vou me lembrar agora especificamente o nome do cara que fez isso, mas estimulando eletricamente o cérebro de uma pessoa, tá? Ele conseguia dar uma ondinha de choque em algumas regiões desse córtex e o cara lá que estava sujeito àquela experiência tava lá deitado, né? Aí ele dizia, mano, eu tô sentindo um negócio aqui, eu tô sentindo como se eu tivesse uma coisa na minha mão. E não tinha nada. Era o cara lá dando mini choquezinhos em algumas áreas do córtex do outro cara lá. Que bagulho bizarro, mas enfim. Bom, alguém precisava fazer isso, né? Pra gente ter esse dado valioso, tá? E foi fazendo essas microestimulações com choque em cada regiãozinha dessa do córtex somatosensorial que, né, o cara descreveu uma estrutura chamada de homúnculo de Penfield. Inclusive, falando agora, talvez o nome do sujeito foi Penfield, né? Enfim, eu só não vou garantir essa informação porque eu não tenho total certeza. Mas o homúnculo de Penfield. Aliás, eu quero o homúnculo de Penfield sensitivo. O homúnculo de Penfield foi um desenho, basicamente, que ele fez, no qual ele descrevia qual área do córtex correspondia a alguma região do corpo que recebia esse sinal. Então, por exemplo, essa dobrinha aqui do córtex, ó, esse giro aqui, né? Eu espero que vocês saibam anatomia já. Só ele aqui é correspondente à mão, tá? Aqui um pedaçozinho da mão, região hipotenar da mão. Então, e só esse pedaço de córtex é para a mão. E aí ele foi fazendo isso ao longo de todo o córtex somatosensorial, até que, né, a gente monta em 3D um bonequinho. Nesse bonequinho, que é o homúnculo de Penfield, o que isso nos ajuda a concluir? Quão maior for a estrutura que a gente estiver vendo, maior é a área de córtex que tem para processar o sinal. Tá? Então, por exemplo, como nós já conversamos, olha as mãos, como estão enormes aqui. O que isso significa dizer? Significa dizer que no nosso córtex somatosensorial existe uma grande quantidade de córtex destinada só para receber sinal das mãos. Aquela carreira lá, aquela carrada de receptor, traduzindo o sinal, tudo ao mesmo tempo, uns de estiramento, né, da mão, outros de temperatura, uma carreira, uma carrada de receptor, chega tudo lá no córtex somatosensorial. Olha o tamanho de córtex que tem para processar só que vem das mãos. Outras regiões, aqui na cabeça, principalmente os lábios, né? São regiões realmente mais finas mesmo, tem uma mucosa bem fininha, né? Qualquer coisa corta, enfim, é uma mucosa bem sensível. Por isso que, enfim, atividades sexuais, como o próprio beijo, tá? Assim, é meio polêmico. O beijo em si não é considerado um ato sexual.
mas está ligado, tem um significado sexual, uma conotação sexual, tá? Justamente por essa capacidade tátil. A capacidade tátil faz com que seja sensível, e essa sensibilidade também é muito explorada, né, durante procedimentos sexuais, tá? E já que falamos sobre isso, algumas estruturas, esse homúnculo não mostra bem, mas as próprias genitálias, elas também têm um destaque no homúnculo de Penfield, ó. Existe aqui nesse homúnculo, por exemplo, né, um modelo masculino. O pênis, ele é visível aqui, não tanto quanto as mãos, claro, mas em relação ao tronco, por exemplo, ele é muito mais visível. Olha a região dos antebraços, olha aqui, ó, como você vê, como nesse desenho ele é bem curtinho. O que dá a entender que as áreas do córtex destinadas a receber sinais do antebraço são muito poucas. Tá? É por isso que naquela velha brincadeira, né, de vendar os olhos de alguém, aí você pega uma agulha, obrigado motoqueiro, você dá uma agulhada no dedo da pessoa com os olhos vendados, ela diz, eu tô sentindo uma agulhada só. Quantas agulhas? Você tá sentindo quantas coisas na sua pele? Uma. Aí você agora repete o experimento, pega 2 agulhas e fura o antebraço do cara. Ele diz que só sente uma. Tá? Porque existe uma densidade de receptores nervosos muito menor aqui no antebraço do que na mão, cara. Você não vai tatear o mundo. A criança, o bebê, né, que tem o costume de levar tudo à boca, que toca demais, que quer pegar em tudo, essa relação evolutiva, né, de nós usarmos as nossas mãos para nos entrarmos em contato com o ambiente, para conhecermos o mundo. O bebê não vai chegar lá com os antebraços nas coisas. São as mãos, cara, porque tem mais densidade de receptores, tem mais área. Olha o tamanho da área de córtex aqui, só para processar sinal que vem da mão, tá? Então, isso daqui tem tudo a ver, os comportamentos se relacionam, o fato do bebê querer tocar em tudo, ou até mesmo levar até a boca. Por quê também? A boca, olha só no homúnculo como ela tá grande, tem uma área cortical muito grande também para processar as informações. Por isso que os bebês, normalmente, a melhor forma deles conhecerem a um objeto, uma coisa que eles estiverem manipulando, é levar até a boca. Isso leva a eles o conhecimento, tá? Como eles não sabem falar, né, não têm consciência de que existem, não vamos entrar em filosofia agora, mas... Enfim, acho que tá tudo relacionado desse jeito. Bom, e para finalizar, né, eu peguei aqui uma imagem de um cérebro mesmo, sem nenhum tipo de corte, né, para mostrar onde que a gente consegue identificar, achar o córtex somatosensorial primário. Bem, então aqui a gente tem um córtex, né? O córtex, ele tem, como nós já sabemos de anatomia, alguns sulcos, alguns giros, né? Lembra até um pouco os contorcimentos do nosso intestino delgado, né? Curiosamente, as duas estruturas são ricas de neurônios, né? Mas não vamos falar de embriologia agora não, tá? Bom, olhando para o cérebro aqui desse jeito, a gente consegue identificar alguns sulcos que sempre estão presentes em todo tipo de cérebro. Um deles é esse aqui, ó, que é o sulco lateral. Ele faz essa entrada aqui, ó. Esse aqui, ó. Calma aí. Obedece a caneta não, filho. Tá, ele tá obedecendo a caneta, que se dane. Esse aqui, ó. Essa linha aqui. Ela meio que divide essa porção do cérebro aqui, que parece uma cúpulazinha, um capacete, dessa mais fininha aqui. Isso é um sulco, tá? Outro sulco muito importante, aí agora a gente vai chegar onde a gente quer, é esse aqui, ó. Não, não quero não. Esse aqui. Esse sulco aqui nós chamamos de sulco central. Olha, a imagem coloca aqui, sulco central. Ele é o sulco central, né? Se ele é central, ele tem uma importância do diacho, exatamente, né? Logo atrás, posteriormente, esse sulco central, se eu tivesse uma pinça aqui, eu ia fingir que eu tava no laboratório aqui, pegando uma peça anatômica mesmo. Mas olha só, logo aqui atrás do sulco central, essa parte de miolo aqui, essa partezinha aqui, ó, atrás do sulco central, é ele, é o córtex somatosensorial primário. Caramba, velho, fica quieto. Aí, valeu, vai. Essa
parte de miolo aqui, sabe? Falando na linguagem miolo, tipo filme de apocalipse zumbi, os miolos, vai comer os seus... essa parte aqui, posteriormente ao sulco central, esse giro aqui é onde fica o córtex somatosensorial primário, tá? Aqui na frente do sulco central, esse outro pedaço de miolo aqui, de cérebro, é o córtex motor primário. Mas isso já é outra coisa, tem a ver com movimento, é outras ideias. Vamos só deixar nisso daí mesmo, tá? Então, bem, já sabem, córtex somatosensorial está posterior no sulco central, posterior ao sulco central, show de bola. Agora a gente consegue entender isso daqui com perfeição, tá? E para finalizar, a gente vai fazer logo um comentário sobre a temperatura, né? Sobre a termorrecepção, ou seja, como que o corpo consegue perceber a temperatura, né? E, bom, a temperatura normalmente... Caramba, velho, impressionante como só tem motoqueiro, velho, meu Deus. A temperatura, ela normalmente funciona da mesma forma, certo? Existe o potencial de ação que vai transmitir o sinal lá pro córtex, também é córtex somatosensorial, tá? Em neuro a gente tem algumas nuances, porque normalmente o sinal não chega em um lugar só e fica ali. Ele vai para vários lugares, então assim, é um negócio que quem estuda neuro há uns 5 anos ainda não sabe de tudo, entendeu? É complicado. Mas, o que é que tem de importante para falar sobre a temperatura e que tem a ver com essa imagem? Algumas curiosidades, por exemplo, sobre essas duas coisas aqui. Tipo, tipo a pimenta, né? Quem nunca comeu pimenta e ficou com aquela sensação de que a boca estava pegando fogo? Até os próprios desenhos animados, né, representam a sensação de comer pimenta assim. O cara come uma pimenta, começa a sair fogo da boca dele, né? E essa é uma pergunta interessante, não sei se alguém alguma vez na vida já se fez. Por que raios a sensação de calor quando eu como uma comida? Tipo, eu tô mastigando, eu tô ali com receptores gustatórios, mas a informação que vai pro cérebro e a sensação resposta é de calor, como se fosse termorreceptores. Como assim? Como isso funciona? Bom, então é exatamente o que essa imagem aqui vem contemplar, né? Aqui a gente tem proteínas, né? Então, olha só, dá pra ver a bicamada de fosfolipídio, né? E isso daqui nada mais são do que proteínas de membrana, tá? Algumas proteínas de membrana que estão presentes em termorreceptores. Como nós estamos falando de comida, né? Nesse caso, na boca. Termorreceptores na boca. Significa dizer que só existem termorreceptores na boca? Não é isso, tá? Eu estou falando da boca porque eu estou falando da pimenta. E quando a gente tem a sensação de calor, quando come a pimenta, porque a pimenta vai entrar em contato com a nossa boca, tá? Mas existem termorreceptores ao longo da nossa pele, obviamente, enfim, de todo o nosso corpo. Eu espero que isso tenha ficado muito claro, né? E aí o que acontece? A pimenta, tanto quanto essa outra plantinha aqui, que é a menta, ou hortelã, enfim, todas as duas têm um tipo de substância química que são muito especiais. Para a pimenta, a capsaicina, para a menta, o mentol. Essas duas substâncias, curiosamente, elas conseguem interagir com essas proteínas aqui de membrana, que estão nos termorreceptores, que são neurônios. E aí, o que acontece, curiosamente, quando a capsaicina da pimenta e o mentol da hortelã ou da menta interagem com essas proteínas, é que elas ativam essas proteínas de membrana. Ativando essas proteínas de membrana, vamos lá, repeteco. Entrada de íons, despolarização, se alcançar o limiar, gera um potencial de ação, pum, foi para lá para cima pro córtex. Show? Por isso que mastigar uma folha de menta dá uma sensação de frescor e e de mastigar pimenta dá uma sensação de calor. Ah, mas por que uma dá de frio e outra dá de calor? Qual é a razão? Bom, necessariamente porque os tipos de proteína são diferentes, né? No caso do mentol, é a proteína TRPM8. No caso da capsaicina, é a TRPV1, tá? Claro, tem os outros receptores TRPV, tá? Tenho um especificamente porque foi o que eu pesquisei, certo? E aí,
O que acontece quando essas substâncias se ligam nesses receptores e ativam eles, esse sinal chega ao cérebro. Como o córtex somatosensorial entende que esse sinal que está chegando é de um termorreceptor, ele imagina, opa, quem está me mandando esse sinal aqui é um receptor de temperatura. E é aquele receptor de frio. Então tá fazendo um friozinho, né? Então você tem a sensibilidade de frio, da boca mais gelada quando você come a menta, tá? E aí, olha só que fato também interessante. Além dessas substâncias ativarem essas proteínas de membrana, elas sensibilizam ainda mais essas proteínas. Ou seja, essas proteínas ficam muito sensíveis, de modo que mesmo que você mastigue e engula a menta ou eu só quero falar piscina, só que é a capsaicina. Mas mesmo que depois que você engula a menta e a pimenta, você sente, se você, por exemplo, tomar um copo de água e esse copo de água não está gelado, você sente uma sensação de frescor na água, como se ela tivesse gelada. Tudo isso é essa sensibilidade que o mentol provoca quando interage com a proteína TRPM8 presente nos termorreceptores, tá? E isso é que é muito interessante, certo? Da mesma forma acontece com a pimenta, né? Você fica com aquela sensação de que tá pegando fogo a boca, você fica aí toma um copo de água bem gelado, né? Olha que loucura, você toma um copo de água gelado pra esfriar uma coisa que nem era quente que você comeu. Muito legal isso, né? A fisiologia é muito bacana. Outra coisa muito interessante também, antes da gente finalizar, é que olha só, aqui nós temos uma curva de temperatura na linha horizontal do gráfico. Conseguem ver? Percebam que para cada faixa de temperatura tem um termorreceptor. Ou seja, tem um termorreceptor que vai mandar um sinal quando a temperatura, por exemplo, cair 10 graus, quando a temperatura cair 20 graus, o sinal é outro ou mais frequente, como nós já aprendemos. Quando a temperatura esquentar 10 graus, tem um receptor que vai mandar mais esse sinal. Quando esquentar mais de 10 graus, sinal também. Quando esquentar mais 10 e assim sucessivamente, tá? Agora é a pergunta. Por que não é mais viável e até mais econômico, evolutivamente falando, não termos apenas dois termorreceptores? Um que só se aciona universalmente no frio e outro que só se aciona universalmente no calor. É simples. Esses termorreceptores precisam estar em faixas para ir gradativamente avisando ao nosso corpo que tem um frio chegando, para que, por exemplo, se a temperatura está aqui e ela cair bruscamente, numa situação hipotética na qual nós só temos um receptor de frio e ele só vai se acionar quando a temperatura chegar a 10 graus. Quando o frio tiver 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Chegou no 10, o receptor dispara e manda uma informação. Já tá tão frio, que quando o nosso corpo começar a acionar mecanismos homeostáticos para poder não perder calor, vai ser tarde demais. Por isso que existem termorreceptores ao longo de uma faixa. Se a temperatura cair 10 graus, o corpo já... Opa, calma aí, tem que segurar as pontas, senão o negócio vai ficar maluco. Se cair mais de 10 graus, aumenta o negócio ali da homeostase, certo? Acho que essa era uma explicação muito óbvia, mas necessária, né? Além disso, outra anotação importante também. A gente ainda vai ver quando estudar a nocicepção, né? Os nociceptores, os receptores de dor, os nociceptores, eles vão vir pelo mesmo lugar, eles vão seguir um trajeto semelhante aos termorreceptores. Por que que isso acontece? Simples. O que faz os termorreceptores virem por lugares, né, fazerem trajetos parecidos com o dos nociceptores é que em um dado momento, quando a temperatura chega numa curva muito alta ou quando a temperatura chega numa curva muito baixa, o que manda o sinal para o córtex não é mais um termorreceptor, e sim um nociceptor, um receptor de dor, tá? Então, temperaturas muito altas ou muito baixas sinalizam para o nosso córtex dor, tá?
um processo doloroso. E esse já é o gancho perfeito para a gente estudar o nosso próximo tipo de sensação somatosensorial, a dor.